A parte da Bíblia que fala sobre homossexual foi editada e não existe na língua original. E hoje eu vou provar pra vocês. Vamos começar com o tão temido Levítico, capítulo 20, versículo 13, que todos os cristãos usam pra defender esse preconceito dele. Esse aqui é o capítulo original, escrito em hebraico. Esse versículo é traduzido na Bíblia em português como: se um homem se deita com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos cometerão abominação. Só que nesses dois versículos, o que tem em comum no português? A palavra homem. E olhando aqui, pra você que não lê hebraico como eu, o que tem de aparentemente igual entre um e outro? Esse símbolo aqui, que eu trouxe até o fonema, é zakar, que seria traduzido para homem. E pra mostrar que essa palavra foi traduzida de forma errada em Levítico, vamos mostrar outra passagem. Dessa vez, Gênesis, capítulo 17, versículo 22. Traduzido como: e da vossa geração em diante, todo menino de 8 dias será circuncisado. E olha novamente a palavra que aparece aqui, exatamente o mesmo símbolo de Levítico. Por que em um versículo ele é traduzido como homem, e em outro versículo ele é traduzido como menino de 8 dias? Pra você poder usar de desculpa pro seu preconceito. Então não, os dois versículos de Levítico que você, cristão, usa pra proferir preconceito, não falam sobre homossexuais, e sim sobre Porque se a gente traduzir da forma correta, o versículo ficaria: se um homem se deitar com um menino como se fosse mulher, é abominação. Observando o texto citado por ela, em Gênesis capítulo 17, versículo 2, onde a palavra zahar está traduzido como menino de 8 dias, temos que entender o seguinte: o contexto é a circuncisão, aplicada aos meninos ao 8º dia de vida. E a palavra zahar, ela significa literalmente macho, independentemente de idade, e não significa criança, como o termo yeled. Em Gênesis 17, a referência é o bebê macho, porque o assunto é a circuncisão. Em Gênesis 1, 27 diz: macho e fêmea os criou. O termo utilizado também é o zahar. Também se repete em Gênesis capítulo 5, versículo 2. Macho e fêmea os criou e os abençoou. Também é o termo zahar. Mais uma vez, o termo não tem a ver com idade, mas sim com a distinção sexual da criação. Detalhe que até para os sacrifícios de animais, o termo zahar é usado para macho. No caso de Êxodo, capítulo 12, versículo 5. Um cordeiro macho, zahar, de 1 ano. Também em Levítico, capítulo 1, versículo 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, zahar. Aqui entendemos que o termo é biológico sexual, não social ou etário. Em Números, capítulo 1, versículo 2, que todo varão, zahar, de 20 anos para cima deveria ser contado e separado os que tivessem aptos para a guerra. Também em Números 3,15, foi mandado contar todos os filhos de Levi, varão, zahar, de 1 mês para cima. Ou seja, nesses dois textos nós vimos que o termo zahar é utilizado para homem de 20 anos para cima e também de crianças de 1 mês adiante, enfatizando mais uma vez que o termo está querendo dizer macho e não etariedade. Assim como Levíticos 18, 22 e o 20, versículo 13, é muito enfático o texto que zahar está querendo dizer macho com macho. E analisando o contexto, entendemos que está se tratando de homem adulto, porque o contexto vai discernir o termo zahar. E o contexto aqui é prática sexual. Nenhuma criança tem ambição ou desejo por prática sexual. Podem até falar que o termo homossexual é um termo recente, dos últimos séculos. Mas se deitar homem com homem não é recente. Foi uma abominação descrita na Torá desde cerca de 3.445 anos atrás.